Meus irmãos, a paz do Senhor. Vai tudo bem com os irmãos? Abra sua Bíblia em Levíticos capítulo 1. Está aqui o pastor Jefferson Garcia. Para mim é um prazer, uma honra ter o senhor aqui. Está aqui o pastor Felipe Malé. É uma honra tê-lo aqui também. Ambos pastores de Campinas. Está ali o Jean. Jean, daqui a pouco eu vou realizar teu sonho. Cantar com o Rivelino. O senhor deixa eu realizar o sonho de alguém aqui, pastor Chan? É hoje? Eita glória. Muito bem. A gente vai fazer o seguinte. Haja visto ser 2 terças, então eu não vou fazer a conclusão nesta terça, correto? São 2 terças. Se eu fizer a conclusão, você não volta, né? Deixa a conclusão para a próxima terça. Eu vou dar uma faísca de Bíblia. Levíticos capítulo 1, versículo 1. Como de costume, se de pé, se sentado, sentado, com reverência à santa palavra. Versículo 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Último versículo de Levíticos. Abre lá, final de Levíticos. Levíticos 27. Muito bem. Primeiro versículo foi: chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse: são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Amém? Tome o seu assento. Bendito seja Deus que criou o mundo e quando criou, criou pensando em nós. Amém. Meus irmãos, é saber de todos nós que os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Lei, é de autoria de um homem que é figura única, sujeito diferente, único em Israel, chamado Moisés. E é também conhecido da gente que quando Moisés escreveu essa lei, esses 5 primeiros livros, ele o fez em um único pergaminho. Ele não buscou material fora, outros pergaminhos, de forma que ele separasse o texto, não. Tudo que está contido de Gênesis a Deuteronômio foram escritos em um único pergaminho. Todavia, quando Moisés foi saltar de Gênesis para Êxodo, ou iniciar o conteúdo que nós temos em Êxodo, ele largou um espaço de aproximadamente 3 linhas, o que caberia 3 linhas. Ele largou um espaço ali. E o livro de Levíticos, por exemplo, ele dividiu no que nós poderíamos chamar de 10 capítulos. Ele chamou de porção, de paraxá, porção. E ele não fez isso também de forma intencional. Quando ele queria dar um salto de um assunto para outro, ele largava um espaço de 9 letras. E os sábios, após Josué, entenderam que quando ele largou espaço de 3 linhas, poderia se fazer um livro. E quando ele largou um espaço de 9 letras, nasceria um novo capítulo. Quem entendeu diz amém. Vou gastar o tempo falando da estrutura. Muito bem.
E o conteúdo do Levíticos aconteceu de estar na parte central do seu escrito, de toda a lei. Levíticos é a parte central da lei. E dentre todas as maneiras que os judeus chamam a lei, esses 5 livros, a parte que o nome que eles dão, que eu mais gosto, é quando eles chamam a lei de mão de Deus. Mão de Deus. Assim eles dizem que o mindinho é o Gênesis, o anular é o Êxodo, o médio é o Levíticos, é o Números, é o Deuteronômio. Por que o polegar, por exemplo, o Deuteronômio é o polegar de Deus? Numa linguagem bem jovem, Ronan, é porque é em Deuteronômio que Deus dá uma like para Israel e diz assim: podem entrar na terra prometida. Então, Gênesis trata de nos mostrar o porquê da necessidade da criação do povo judeu. O porquê da necessidade. A humanidade inteira está atolada, mergulhada em idolatria. E Deus conserva uma única partícula, que a Bíblia chama de Abraão. E através deste homem, desta partícula de fé, Deus começa a provocar um canal espiritual pelo qual irá passar o Messias. E nós entendemos que este canal foi apropriado, e de fato o Messias passou por ele. Então nós entendemos que este canal não se contaminou, que este canal não estava impuro, que ele não era impróprio. Muito bem. Então Gênesis mostra a necessidade da criação do povo judeu. Êxodo já vem mostrar o desenvolvimento desta nação, porém, uma nação com mentalidade de escravo. O povo tinha tanta mentalidade de escravo no Egito e quando saiu do Egito, que apenas 3.000 egípcios coagiram e praticamente forçaram os judeus a fazer um bezerro de ouro. Levaram-os à idolatria. Como que 3.000 obriga só adultos, homens, 600.000? É uma coisa ilógica. Uma maioria se dobrar dessa forma para uma minoria, somente com mentalidade de escravo. E Deus precisa colocar dentro da terra prometida homens que não tenham mentalidade de escravo, que forçados, seja por 1, seja por 2, seja por 3.000, seja por 10.000, seja por 30.000, não se dobrará nem diante da morte. E os judeus aprenderam isso de uma tal forma que em dado momento, eles crendo escreveram que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Levíticos, Deus vem treinar esse povo, porque os utensílios são preparados em Êxodo, mas não ficam prontos para o trabalho, ficam prontos para a observação. Levíticos é um treinamento, ok? Então, dessa forma, Gênesis e Êxodo é o seu prelúdio, Números e Deuteronômio é o seu pós-fácil, é a conclusão daquilo que foi o aprendizado, ok? Qual que é o tema central do livro de Levíticos? Em língua hebraica chamam de Corban, e dizem, em um sentido mais simples, que Corban quer dizer sacrifício, mas em um sentido mais profundo,
quer dizer aproximação, porque é por intermédio do sacrifício que a gente se aproxima. Eu esperava um glória a Deus, mas tudo bem. Vou melhorar um pouco, Felipe, para ver se sai. É através do sacrifício que a gente se aproxima. E o pecador se aproximava de Deus em Levíticos por intermédio do sacrifício. Levíticos é representado pelo dedo do meio, por quê? Porque é Levíticos quem tinha o poder de, através do sacrifício, aproximar, elevar o homem às alturas, o aproximando do Criador. Todavia, podia acontecer de o pecador ir até o tabernáculo, Arão, oferecer um sacrifício pelo seu pecado, para causar uma aproximação com Deus e o seu perdão. Podia acontecer dele levar o sacrifício, mas não se arrepender do seu pecado. Podia acontecer dele levar o sacrifício, se arrepender do seu pecado, mas não ser transformado. Porque Levíticos tem o poder de perdoar o pecado e de aproximar o homem de Deus, mas não transforma o pecador. Por que que o sacrifício de Jesus é maior e melhor? Porque perdoa pecado e transforma o pecador. Yetzeará, má inclinação. Yetzeratov, boa inclinação, ou uma inclinação boa. É quando você é tendencioso a um pecado, e aí o sacrifício de Cristo começa a valer na sua vida, e a sua parte boa, Yetzeratov, a sua inclinação para a bondade, começa a sobressair ao seu pecado. Mentia, não sente mais vontade de mentir. Trapaceava, não trapaceia mais. Adulterava, não adultera mais. Roubava, não rouba mais. E ainda abomina isso. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo é capaz de transformar o homem. Aleluia. Agora a gente volta. Levíticos ensina o povo. Moisés ensina o povo. Mas Levíticos é a continuação do que está em Êxodo. Se você ler o último versículo de Êxodo com o primeiro versículo de Levíticos, você vai encontrar uma letra que os liga. E chamou o Senhor a Moisés. O último versículo de Êxodo diz que a glória encheu o tabernáculo e Moisés não pôde entrar no tabernáculo. Olha de quem eu estou falando. Eu estou dizendo que a glória encheu e Moisés não pôde entrar. Aí entra o primeiro versículo de Levíticos e diz: e chamou o Senhor a Moisés. E é uma grande lição para os nossos dias. Por quê? Porque tomara que aqui não tenha gente assim. Lá em Nerópolis tinha uns, mas eu estou consertando eles. Com uma vara, com duas varas e com um cajado. Enquanto Moisés não podia entrar, tem muitos de nós que estão entrando de qualquer jeito. Enquanto Moisés não pôde entrar, tem muitos de nós que não está guardando o pé quando entra nesse lugar. Entra mascando chiclete, entra com o Facebook aberto, entra para conversar no WhatsApp, entra para isso e entra para aquilo, só não entrou para adorar. E feliz seria você se Deus tivesse feito contigo o que fez com Moisés, te deixasse do lado de fora. Por quê? Porque culto, ou a gente sai cheio da glória, ou cheio de espírito maligno. Lembra de Judas? Estava na mesa, mas não estava no culto. Saiu cheio de cão. Não é? Moisés não pôde entrar. E aí, Deus o chamou. Está achando pouco?
Segura. Moisés, alguns dias antes, havia subido o monte Sinai. E depois de 40 dias no monte Sinai, escute isso, Deus havia convergido a sua glória para cima do monte, de forma que o próprio Deus assentou-se sobre ele. Moisés sobe no monte e ele se transforma, ou ele adentra na própria essência do divino, do santo, do misericordioso. E lá dentro, na essência do divino, Moisés recebe a lei. E o poder, a glória, a manifestação foi tão forte e poderosa que a matéria de Moisés começou a ser transformada em uma matéria incorruptível. Se não desce de lá, tinha se cumprido com ele o que vai cumprir com a gente no arrebatamento. Porque quando ele desce, o sol do meio-dia está igual o rosto de Moisés, ou o rosto de Moisés como o sol do meio-dia. E não durou uma semana não, 3 dias não durou um mês, durou até a sua morte. A partir dali, ele tinha que usar um véu. Esse homem não pôde entrar. Ensinam os sábios que era desejo dos anjos que Levíticos não fosse entregue. Parece loucura, né? Diz eles que sim. Eles dizem que foi Moisés que disse isso a eles. Levíticos não, eles não merecem. Levíticos não, eles não merecem. Levíticos não. Por quê? Por quê? Porque Levíticos representa uma sinergia paradoxal. Olha aqui, escute. É Levíticos quem vai guiar, ou melhor, quem vai juntar o espiritual com o profano, o que é com o que não é, o que pode com o que não pode, o que tem com o que não tem, o santo com o pecador. E ele vai juntar isso de forma harmônica. Aleluia! Já imaginou um ali tocando em ré e o outro tocando em sol? Dá certo? O músico em ré e o cantor em dó? Dá certo? Não? Dá não, né? Eu quero dizer para você que o contato do céu e da terra é muito mais perfeito que uma harmonia musical. Porque quem uniu foi Deus, e quando Deus une, ninguém pode separar. Aleluia. O homem que provoca isso não pode entrar. Não pôde entrar. Quando o povo não sofre, olha aqui, irmãos, porque isso aqui é muito interessante. Porque nós estamos falando de uma nação de aproximadamente 4 milhões de pessoas que são testemunhas oculares de uma manifestação única. A própria pessoa de Deus no lugar. E a gente sabe que esse povo não vai entrar. River, esse povo não vai entrar, Felipe. Quando Deus vê que o povo tem mentalidade de escravo, não precisa aumentar o som. Deus mostra um indicador para eles e diz: opa, deserto, vocês, bora. Todo mundo para o deserto. Entra o livro de Números. Por quê? Porque quando Deus quer transformar alguém, entendeu, né? Entendeu, né? Quando Deus quer transformar alguém, Ele passa e diz: ei, vá tomar banho ali. Vai ali no deserto. Não quer ser transformado na abundância não, pois vai ser transformado na escassez. Não quer ser transformado na bênção não, pois vai ser transformado na peleja.
E ele diz, deserto. Alguns colegas falam, e eu respeito e entendo, que chamam Deuteronômio, por exemplo, de segunda lei, chamam Deuteronômio também de lei de Moisés, chamam Deuteronômio também de resumo do que já tinha sido escrito, e Deuteronômio tem peculiaridades próprias. Escute, porque a gente vai chegar em Levíticos. Tem particularidades que são únicas de Deuteronômio. Por quê? Porque esse povo vai para o deserto e eles vão para serem testemunhas oculares de que lá no deserto pão vai cair do céu todo dia durante 40 anos. Quando Deus disse, ei, se levantem desse lugar aí onde vocês estão, desarmem essas tendas. Ele estava em um local, pastor Jefferson, que ainda hoje eles chamam de Torre de Marfim. Era o Monte Sinai. Por que Torre de Marfim? Porque em cima da Torre de Marfim, do Monte Sinai, tem um vigia, que não dorme nem tosqueneja. Aí ele diz, aqui ninguém vai mexer com a gente. Ele acabou de afogar um exército inteiro ali no mar. Aqui ninguém mexe com a gente. Aí Deus diz, é verdade, ninguém mexe com você, você está muito seguro, não é? Ah, então a sua segurança é nesse emprego, não é? Ah, é, né? Está muito seguro, né? Então vamos ali no deserto. E eles levantam a tenda e andam no deserto. Quando deu na sexta-feira da semana da saída, eles assentaram o acampamento de novo, para parar no sábado. E quando deu no sábado, ainda de madrugada, na madrugada do sábado, descansaram o sábado, no domingo, no primeiro dia da semana, uma mulher se levantou e começou a sair do acampamento, entrou no deserto e ela viu que de madrugada estava caindo algo do céu. Não era neve, mas era muito fino e delicado. E ela pegou e chamou todo mundo, e todo mundo disse, olha só, isto é pão que caiu do céu. Então foi numa madrugada do primeiro dia da semana que isso aconteceu, dizem eles. E eu não sei se coincidência, mas também está escrito em João, capítulo 20, que na madrugada do primeiro dia da semana, uma mulher também saiu e foi a um deserto do Messias. E era a madrugada do primeiro dia da semana, e quando ela chegou no cemitério, pão não tinha caído do céu, mas tinha se levantado da terra. Durante 40 anos, pão cai do céu. Durante 40 anos, água, todo dia, brota da terra. Todo dia, água brota da terra. E o povo bebe água pura, pH 9. Pura. Aí eu me pergunto, por que que esse povo não entrou na terra? Por que que eles vão perecer no deserto? Porque quando você chega em Números 33, você é abalado por uma avalanche de arma-tenda, desarma-tenda. E ele diz, são estas as jornadas que os filhos de Israel fizeram ao sair do Egito. E Moisés está escondendo algo dentro desse texto. Olha só. Porque ele coloca no plural, são estas as jornadas que Israel fez ao sair do Egito. Mas a jornada de saída é só uma. As outras são a partir do deserto. Quem entendeu diz amém. Ninguém entendeu o resto? Quem entendeu diz amém. Muito bem, nem todos entenderam ainda. Ok. Então, o que Moisés está querendo ensinar para a gente?
que toda vez que a gente sai do nosso Egito, Mitzraim, fronteira, limite, que a gente consegue vencer o nosso limite, as nossas fronteiras espirituais, e coloca o pé no deserto e começa a andar para chegar na nossa terra prometida. Se em algum momento desse deserto a gente arma a tenda e não sente mais vontade de levantar a tenda, vou traduzir: orava e não ora mais como antigamente, jejuava, mas não jejua como antigamente, buscava, mas não busca mais como antigamente, esfriou o amor, encontrou um Egito de novo. Está no Egito da mormidão espiritual. A gente está falando de um povo que via pão cair do céu e água brotando da terra. Por que esse povo não entra? Testemunha ocular de todos os milagres, de todos os eventos. Por que a geração que vai entrar é uma geração que eram crianças que não estavam apercebidas para o que estava acontecendo? É exatamente por isso que o discurso de Deuteronômio é diferente do resto da lei. Porque o povo é diferente, então o discurso é diferente, não é, pastor Jefferson? Se o povo é diferente, pastor Charles, a mensagem é diferente. E aí a gente tem dois povos, um povo que viu, mas que vai perecer, e um povo que ouviu. Porque Deuteronômio começa: estas são as palavras que Moisés disse aos filhos de Israel. A geração que vai entrar é uma geração que ouviu. A geração que viu não entra. E há uma grande diferença entre ver e ouvir. A princípio, entendemos que uma testemunha que viu é mais credibilitada do que uma testemunha que apenas ouviu. Correto? Mas com Cristo é diferente. Por quê? Porque aquilo que a gente vê, com o passar do tempo, as imagens se deterioram, se enfraquecem, impactaram a nossa mente. Depois a gente começou a se acostumar. Eu vi um aleijado andar. Uma semana depois, mas Jesus faz aleijado andar mesmo, né, irmão? Por que a testemunha que ouve se torna mais forte do que a testemunha que vê? Porque a testemunha que ouve, toda vez que ela for confrontada por um argumento de fora, ela vai criar em si mesma um argumento de dentro. E o seu argumento confrontante vai fortalecer a sua fé. Por isso que Jesus disse para alguém: Tomé, tu viu, mas tu é incrédulo. E derramou uma bênção sobre nós, dizendo: bem-aventurado aqueles que não viram, mas que ouvindo creram. Aleluia. E essa geração diferente é a geração que vai entrar. Levíticos tem endereço. Levíticos tem endereço. Tem endereço. Porque você vai ouvir listas de nome em Êxodo. Você vai ouvir listas de nome em Números. Mas você não vai ouvir lista de nomes em Levíticos. Porque tem um endereço. A tribo de Levi. E o porquê disso? Te explico. Porque quando Deus quer dar uma responsabilidade, Ele aponta para alguém. Vou falar de novo. Quando Deus quer dar responsabilidades, Ele aponta para alguém. Precisamente. E a gente está vivendo um tempo complicado. Eu vou aqui ajudar o meu pastor, pastor Josué.
Por que que a gente está vivendo um tempo complicado? Porque quando dá virada de ano, a gente tem que mexer na diretoria e a gente não sabe onde mexe. Porque tem um monte que é de vidro, né? Se mexer, ele quebra. Mas na hora que eles se zangam, eles não estão nem aí para aquele que os nomeou. Muitos deles, sem nem dar satisfação. O cargo ficou para trás a ver navios. E Levíticos não é culto. Levíticos é serviço. Aliás, isso aqui é serviço. É serviço. Aqui a gente aprende, ali fora a gente coloca em prática. Aqui a gente aprende, ali fora a gente faz funcionar. E sabe qual é o problema? Tem muita gente achando que para trabalhar na obra do Senhor é só se for aqui. E aqui a gente aprende, o trabalho é ali fora. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação, dizendo: vem cá e eu vou te ensinar esses mandamentos. Aleluia. Depois ele disse: agora tu vai lá e ensina a eles e vem me dizer se eles aceitaram ou não. Será que ele não sabia se eles aceitavam ou não? Traz para mim as notícias de lá. Vê com eles se eles vão aceitar ou não. E é a tribo de Levi que vai fazer isso. Se você chegar em Números, escute, por favor. E você, tem um amigo meu que disse assim para mim: André, você sabia que a Bíblia não é a palavra de Deus? Eu disse: não. Ele disse: não, ela contém a palavra de Deus. Eu disse: é mesmo? Ele disse: é. E eu disse: por quê? E ele disse: genealogia é a palavra de Deus? Eu disse: não. Ele disse: não. E quando a gente lê Números, a gente percebe que parece um banco de dados, né? Fulano, 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 fulano. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus não joga conversa fora. Quando Deus cita apenas o nome de um, Glênio, é porque Ele quer mostrar que o individual é importante. E quando Ele cita o nome de muitos, Ele quer mostrar que o coletivo é importante. Quando Ele diz apenas tribo de Judá, Ele quer dizer que como conjunto é importante. Quando Ele diz era um pai, era esse, era aquele, Ele quer dizer que o individual também é importante. E num tempo de egocentrismo cognitivo, onde cada um puxa para um lado, a gente precisa entender que a obra de Deus, ela é feita de forma individual, mas também é feita de forma coletiva. E a gente precisa aprender isso. Os mandamentos de Levíticos ficam então divididos em 3 partes. Normas, testemunhos e decretos. 3 partes para Levítico. E é tão importante isso dentro de Levíticos que o último versículo, ligado ao primeiro, ele mostra para o que Deus nos chamou.
E sinceramente, se Deus lhe chamou, acredite, tem norma, tem testemunho e tem decreto. Só uma palhinha. Decreto é a única parte dos mandamentos que Deus não explica o porquê das ordens. Aí vem alguém e diz assim, ó: dízimo não está nos mandamentos? Ou dízimo é da lei? E não é que tu tem razão? Só que quando o dízimo é da lei, ele é dos decretos. E uma característica única dos decretos, sabe o que é? É que eles são irrevogáveis. Ah, não é possível. Só o Rivelino que está dizimando? Tá ruim, pastor. Vou falar de novo, né? Às vezes os dizimistas vão achar bom. Por exemplo, dízimo é decreto. E decreto é irrevogável, viu? Vou te explicar para te dar um motivo de se alegrar. Por que que a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Porque antes de matar o Cordeiro, Deus escreveu um decreto. E ele era irrevogável, o Cordeiro tinha que morrer. Se eu der outro grito desse, eu perco a voz. Espera aí, irmão. Irrevogável. Não se revoga decreto. Agora, somente um sacrifício acima do que está o decreto pode aplacar a ira de Deus que viria na transgressão dele. Essa última parte de Levíticos, escute, Moisés dividiu Levíticos em 10 partes. Essa última parte dele é chamada de Berucotai. Berucotai quer dizer, são meus decretos. Mas eu não estou entendendo o porquê. Mas não é para você entender, é para você obedecer. Mas Deus, que é isso? O Senhor está me mandando sacrificar meu filho Abraão. Para quê? Qual a lógica? Não estou entendendo. Abraão, não é para entender, é decreto. Decreto não é para entender, é para obedecer. Lembra de Jesus e da pesca com Pedro? Senhor, pescamos a noite inteira, dá mais nada não. E Jesus vai lá, estou mandando você ir lá, vai lá, joga a rede. Sob, sem entender, a tua palavra eu vou lançar. O que Deus espera de nós nos decretos? Obedeça. 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 Se Deus mandou, você não entendeu, obedeça. Obedeça. Havia um decreto contra nós, Paulo disse isso, e chamou de cédula. Um decreto de morte por desobediência da lei, transgressão. Mas a gente não desobedecia uma lei que a gente não tinha. Alguém poderia argumentar, mas Noé, quando saiu da arca, deixou 7 preceitos. E esses 7, todos os 7 estão inseridos na lei de Moisés. Sabe aquela consciência que o nativo, um índio, um bugre,
um nômade africano tem de que ele não pode ferir o seu próximo? Quem colocou aquilo nele foi os decretos de Noé. Implantou isso na humanidade. Nós nos tornamos culpados da transgressão desses mandamentos de Noé, e éramos passivos de morte. E se decreto é irrevogável, deveríamos morrer, correto? Mas como eu disse, para se revogar um decreto, tem que haver um sacrifício que seja mais alto do que a ordem dada no decreto já. Vou te dar um exemplo bem prático. Quem está me entendendo diz amém. Leia o capítulo 19 de Levíticos. Lá no fim do capítulo você vai encontrar o que eu estou falando. Digamos que você tinha uma moto para dizimar. Essa moto sua vale 5 mil. Eu vou dizimar essa moto porque eu recebi algumas coisas aqui em mercadoria. E essa mercadoria toda dá 50 mil reais. Essa moto vale 5 mil. E eu vou dizimar ela então. Aí de repente você olha para essa moto e diz: eu não vou dar essa moto não. Minha moto? Eu vou dar minha moto? Eu devo estar ficando maluco? Não vou dar minha moto não. Ok, você não deu a moto. Passou os dias, bateu a moto, arrebentou a moto, acabou a moto. Aí você, arrependido, percebe que foi a mão de Deus. Você quer resgatar a moto, porque ela não serve mais para ser dizimada. Você tem que entregar por ela o valor dela, mais a quinta parte. 5 mil, quinta parte de 5. Ao invés de você pagar 5, vai pagar 6. Ô moto que está ficando caro, né? E é exatamente isso que vai acontecer a nosso favor. Sabe por quê? Porque a dívida era grande, mas o sacrifício foi maior do que ele. De forma que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Não há ação sua que faça você ser mais amado por Deus do que você é. E não há pecado seu que faça Deus te repugnar, porque Ele já te repugnou, e alguém se ofereceu em sacrifício para te aproximar dele novamente. Aleluia. Aí vem Paulo e diz que a cédula que era contra nós, lembra lá do início que eu falei? Que a mão, Torá, mão de Deus, eu chamei de mão de Deus, os sábios também chamam, e Paulo chamou de cédula, mas que foi cravada no Calvário, não foi uma cédula, foi uma mão. Então Deus cravou a lei como um sacrifício de cheiro tão agradável que encobre a podridão dos nossos pecados e nos aproxima dele. Aleluia. Muito bem. Se coloque de pé, por favor. Vem cá, Rivelino. Vem cá, Gé. Terça-feira que vem a gente vai fazer conclusão e eu vou falar sobre o homem leproso de Levíticos, tá bom? Pastor Charles, Felipe Malé é um grande expositor da palavra. O homem é bom, viu, pastor? Ouvi e gostei, viu? Outro dia eu acho até que eu preguei metade de uma mensagem dele lá em Nerão. Foi. Quando ele ir lá, eu tenho que avisar ele a mensagem para ele poder pregar a outra, entendeu? Escute uma coisa. O sacrifício só tem valor para aquele que vai até o sacrifício e olha aqui, olha aqui, olha aqui,
põe a mão sobre ele. Tem tempo que você não ceia? Está sem a mão no sacrifício? Tirou a mão do corpo? Então o sacrifício não vale para você. O sacrifício só vale para aquele que impõe as mãos sobre ele. O pecador tem que colocar a mão. Quando o pecador coloca a mão, punha a mão, então as suas transgressões eram passadas para o animal. E toda a fúria divina vinha sobre aquele animal e o consumia. Não caía uma labareda de fogo, não. Caía um fio, uma faísca, e o consumia completamente. Tem tempo que não ceia? Está sem as mãos no sacrifício? Ele está inválido para você. E quando você coloca a mão, pega no cálice e pega no pão, cheio de medo de Jesus te matar, é exatamente nesse momento que ele está carregando a culpa sobre si. Meu Deus do céu, eu estou aí ouvindo um negócio desse, irmão. Mas que moleza é essa sua aí? Está aí todo tenso, não vou ceiar, senão Jesus vai me matar ali fora. Não, irmão. É quando você pega que a culpa é renovada nele. Por isso, pastor Jefferson, eu respeito. Tem muita gente que planta Levíticos como apresentando Jesus como sacrifício perfeito, e é verdade. Porém, ele também apresenta Jesus como o homem das muitas lepras. Por quê? Porque cada vez que alguém sacrificava e o pecado saía da pessoa, caía sobre quem? Cada vez que a gente apresenta o nosso pecado, ele cai sobre quem? Então vem terça, que eu vou te apresentar um Jesus que tem lepra da planta do pé ao couro cabeludo. E fez isso por nossa causa. E carrega as nossas dores. O homem das muitas lepras. Então conta-se que um sábio foi indagado por Elias: cadê o Messias? E o sábio indagou Elias, e Elias respondeu: Messias está lá dentro da cidade. Não é no Pedro Ludovico Palácio que ele está, não. Procura ele nas vielas, debaixo das pontes, no meio dos drogados. Ele vai estar numa viela com um monte de leproso. E o sábio assustou. O que ele está fazendo no meio de um monte de leproso? Ele falou: é porque lá ele gasta o tempo desatando ataduras e passando óleo. E como eu vou reconhecer o Messias? Olha, o Messias também está todo enfaixado de ataduras, por conta das suas muitas lepras. Mas como eu reconhecerei? E Elias respondeu: ele é o único que não desata as próprias ataduras, porque ele gasta tempo passando óleos nas feridas de outro. Meu Deus! Talvez você está dessa maneira, e hoje é uma noite para a gente orar junto. Se quiser, vem logo, canta aí. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus.
cantarei quão grande é o meu Deus. Um sacrifício válido. E todos hão de ver Suficiente. quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e a terra vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, sobre todo nome é o teu. Tu és digno, tu és digno do louvor. Nós cantaremos nessa noite, eu cantarei quão grande é o meu Deus. Aleluia! Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A igreja canta ao Senhor nessa noite, diga: quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Araia manto que nava sei, todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Aleluia. É Deus. Talvez você nem se identificou, né? Mas na próxima terça, a primeira interpretação da Bíblia, quando você olha para ela superficial, é como se você estivesse olhando apenas para as vestes dela. Aí, se você for persistente no aprendizado, o Espírito Santo vai tirar a primeira roupa da Bíblia e vai te mostrar o corpo dela. Se você amar como ninguém, o Espírito Santo vai te fazer ver a alma dela. E um dia você verá o espírito dela como ele é. Então, eu arranquei a roupa dela, da Torá. Talvez você não se achou, mas terça-feira eu vou falar daqueles traumas mais escondidos. Nós vamos viajar pelas vielas mais escuras da sua alma. E se você tiver coragem,
O leproso de Levíticos estará aqui para você despejar as tuas lepras sobre ele. Que Deus nos abençoe. Pastor Charles.